Adão e Eva se escondeu atrás da moita. Nós precisamos saber de onde é que parte as coisas, as situações. Irmãos, Deus não quer que você se esconda dele. Deus não quer que você se esconda da transgressão. Deus não quer que você se esconda daquele pastor seu, daquele diácono que está na igreja para servir. Deus não quer que você se esconda do missionário, da missionária, da apóstola, de ninguém. Deus só quer que você apareça para ele e se mostre como você é. Porque foi para isso que Jesus Cristo veio, chamar pecadores ao arrependimento. O apóstolo Paulo, cheio de pecado interno, pecado profundo, pecado das entranhas, soberba, orgulho, altivez, coisa que o homem não consegue ver se o ser humano não abrir a boca. Mas o pecado que está exposto, o adultério, a fornicação, a prostituição, a lascívia, tudo isso o ser humano só bate o olho e já vê que praticou um pecado, né? E começa a acusar. Mas o que está dentro? Soberba, prepotência, arrogância, altivez. Tudo isso vai levar ao inferno se não tiver arrependimento, irmão. Tudo isso vai levar ao inferno se não tiver arrependimento genuíno e verdadeiro. É por esse motivo que Jesus Cristo está falando com um dos seus discípulos. É os discípulos que falam com Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala com ele e responde: eu não vim chamar justo, não. Eu não vim chamar sãos, não. Os sãos não precisam de médico. Mas quem precisa de médico é pecador, é transgressor da lei. Quem precisa de médico é aquele que falha, aquele que peca, é aquele que reconhece a sua humanidade, é aquele que reconhece que não é nada, que é pó e que é cinza. Quer ver uma coisa, irmãos? Nós pecamos no pensar, pecamos no falar, pecamos no praticar, pecamos todo dia, nós pecamos. Livro de 1 João capítulo 1 versículo 8 está escrito que aquele que disser que não tem pecado, mentiroso se faz. No capítulo 2 diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequem. Qual é a ordem? Qual é a ordenança? Qual é a orientação? Não peques. Mas se acontecer, saiba que você tem um advogado fiel. Eu creio. Jesus Cristo justo. Ele é fiel. E ele morreu por nossos pecados, não só nossos, mas por de todo mundo. Aqueles que olham e dizem: eu preciso, eu necessito de Jesus, eu necessito de arrependimento, eu necessito de transformação, eu necessito de ser restaurado, purificado, transformado pela palavra. Eu necessito, irmãos. Eu, como ministro do evangelho, pregador, eu preciso do atributo maior de Deus, que é a misericórdia, para viver. Porque se eu não tiver a misericórdia, já era. Existe um louvor que diz: Pai, eu vim aqui dizer que não posso viver sem a tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir. Para retribuir. É verdade. O que é que nós temos feito? Isso não pode nos trazer orgulho. O único orgulho que nós podemos ter no nosso coração é dizer: o Senhor Jesus Cristo cuida de mim, morreu por mim naquela cruz, e eu vou até o fim porque Ele está segurando a minha mão. Mas nós não podemos nos gloriar porque pregou em tal lugar, ganhou tal tipo de alma, ganhou 10 mil, 20, 30 mil almas. Não podemos nos gloriar por isso, porque quem ganha almas não é o ser humano, não é o homem, é o Espírito Santo. A Bíblia está escrito que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem. O homem só tem uma responsabilidade: pregar a palavra com verdade, com sinceridade. E o Espírito Santo é a Ele que tem a incumbência e a responsabilidade de fazer todas as coisas necessárias para um pecador se arrepender. Nós precisamos entender e aprender. Como Levi seguiu, Levi praticou aquilo que o Senhor mandou. Tanto é que virou discípulo, virou apóstolo. Mateus, chamado, o significado do nome Mateus é presente de Deus. Graça, presente de Deus. Ele recebeu a graça. A chamada que ele recebeu, ele disse: me segue, vem. Jesus Cristo não disse: vem, muda logo a sua vida toda que eu vou te transformar. Não, ele disse: vem primeiro. E só de você vir, a sua atitude vai ser mudar tudo, largar tudo e pregar para aqueles que outrora vivia no meio que você vivia, que vive no meio que você vivia. Porque quando a palavra chega,
a transformação acontece. E quando a transformação acontece, a pregação do evangelho é inevitável. Você não precisa nem abrir a boca. As pessoas olham e dizem, está diferente. Eu estou vendo um brilho diferente que eu não via. Estou vendo um posicionamento diferente que eu não vejo. Até a forma de falar mudou. As gírias foi embora. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Colossenses que aqueles que são de cima, ele olha para cima, pratica o que está escrito em cima, e não pode andar com palavras torpes na sua boca, não pode andar com a língua imunda. Crente xingando dentro de casa, pegando o microfone na igreja, louvando, glorificando, adorando. As pessoas às vezes olham e dizem assim, meu Deus, que palavra. Eu pensei que ia ser uma palavra de evangelismo só para aqueles que precisam ser salvos. Mas o tempo, irmão, não é esse. Deus disse que o tempo é de prumo para a igreja e para quem está fora. É de prumo para todos nós. Porque a palavra é uma só, para quem é crente e para quem é ímpio. Porque para quem é crente produz arrependimento, e para quem é ímpio produz, sabe o que? Sentença de inferno, de morte. Ah, pastor, o senhor está sendo muito duro. Quem disse? Dura é a palavra. Dura é a palavra. Ou você não se lembra do livro de João capítulo 6? Jesus Cristo, ele multiplicou o pão, fez, aconteceu. Aí depois veio um bocado de gente atrás de Jesus Cristo, por causa do pão que perece, o pão da terra, o alimento da terra. Aí Jesus Cristo diz, vós está vindo a mim, não pelo pão que permanece, mas pelo pão que perece. E começa a pregar o evangelho duro. O discurso duro. Os discípulos olham para ele e dizem assim, duro foi esse discurso. Aqui eu imagino os discípulos dizendo, meu Deus, Jesus, eu já sou cristão, eu já tenho estrutura para receber essa palavra. Mas eles não. Eles precisam ouvir o vinde a mim. Eu imagino Jesus dizendo, quem é a palavra? Quem é o dono da palavra? Quem é o Deus Todo-Poderoso? Quem é que dá a palavra? Porque quem dá a palavra é Deus, irmãos. Quem traz a palavra é Deus. Eu não posso chegar aqui num púlpito, na frente de tantas pessoas e pregar o que eu quero, pregar o que eu acho, pregar o que eu bem entendo. Quem dá a palavra é Deus. Deus tem um mistério comigo de palavra revelada. Às vezes as pessoas dizem assim, a palavra já está revelada em toda a Bíblia. Ah, sim, com certeza. Eu creio. E é dessa forma mesmo. Mas palavra revelada é na hora. Eu chego na hora de pregar, falo, Deus, qual é a necessidade do povo? E Deus diz, vai em texto tal, prega ele. Mas tem a responsabilidade de comer o que está escrito, dia e noite. É do Gênesis ao Apocalipse. Para onde você pisar, é te dar o rolo e você pregar e anunciar o que está escrito. E você não tem responsabilidade de dizer que feriu alguém, que machucou alguém, que deu piadinha, que falou isso que aconteceu. Não, é a palavra. É a palavra que fere, é a palavra que faz a ligadura, é a própria palavra que nos transforma e nos lapida. Aí Levi, após essa chamada, eu imagino Levi andando com Jesus, sendo discípulo de Jesus, discipulado por Jesus. Muitas pessoas às vezes quando diz acerca de Jesus e fala acerca de Jesus, só olha Jesus como um homem, carne e osso. Mas hoje, no mundo em que nós vivemos e do jeito que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar para Jesus como uma palavra que você carrega na sua mão, o que está escrito. Porque isso que está escrito, a palavra de Deus que está escrita, ela que foi materializada e andou e habitou entre nós. Mas ela não deixou de ter o poder quando Jesus foi glorificado e subiu aos céus. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por intermédio de quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habita em todo crente que creu no Senhor Jesus Cristo e aceitou como único e Senhor e Salvador da sua alma. Está escrito aonde, pastor? No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Após ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido e aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eis que recebe o selo do Espírito Santo, e esse é o penhor, é a herança da salvação. Aqueles que não têm o Espírito não são de Deus. Está escrito aonde, pastor? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. O apóstolo Paulo diz que aquele que não tem o Espírito, esse tal não é de Jesus.
Pastor, o que é que eu tenho que fazer para o Espírito Santo se alegrar de mim? Efésios capítulo 4, versículo 3. Não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais você foi selado. Por que não entristecer ele? Porque se entristecer, a cada tempo que você entristece, ele vai se apagando dentro de você. A tristeza começa a chegar, a tristeza começa a bater, e às vezes o vaso fica depressivo, fica triste, deprimido, perde a direção, perde o rumo e não sabe para onde seguir. Mas a todo tempo a palavra está, como disse para Levi: segue-me, segue-me, Levi, segue-me, Levi. Se veja como Levi da história, irmão. Se veja como Levi do texto. E a palavra de Deus dizendo assim: me segue e pratique o que Levi praticou, e você vai ver a sua vida ser transformada, lapidada, restaurada. Jesus Cristo te levantar como atalaia nesta terra, para você anunciar o reino de Deus e dizer: o reino de Deus é chegado. Irmãos, Deus tem uma obra diferenciada comigo. Meu tio, como eu estava falando ali para a Tatiana, o meu tio, ele é babalorixá. A minha família, a parte de mãe, toda é de matriz africana, toda. Só a minha mãe que não foi, que Deus separou desde o ventre e nunca conseguiu ser, nunca foi, sempre foi uma mulher separada desde o ventre. Aí Deus me colocou no meio do negócio, no meio, centralizado, para conhecer o lado da matriz africana e para conhecer a parte do cristianismo e entender como é que se discerne essa situação. Certa vez Deus mandou eu subir no terreiro de meu tio. Eu subi no terreiro com a Bíblia Sagrada, fui anunciar e pregar o Evangelho para meu tio, e Deus disse: parte do pressuposto do livro de Levíticos, que as coisas eram sacrificadas, que os animais eram sacrificados e o sangue expelido ali do animal purificava e transformava o homem. Aí eu fui, subi e falei com ele, falei: meu tio, Deus tem uma obra pastoral com o Senhor. Ele: é, meu filho? Eu falei: é, tive 3 revelações. Aí contei a primeira, os olhos dele lacrimejou. Eu contei a segunda, ele começou a tremer. Eu contei a terceira, e ele disse: meu filho, mas como é que eu vou sair agora? Eu falei: meu tio, como é que o senhor vai sair? Eu não sei, mas que Deus tem uma chamada na tua vida, tem. E é para ser sacerdote na casa de Deus, a pregar o Evangelho e ganhar muitas almas para o reino do Todo-Poderoso. Aí as pessoas às vezes dizem: irmão, você não tem medo? Não, medo de quê, irmãos? Existem muitas religiões na terra, mas só existe um que salva, que cura e que liberta, que é chamado Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode ser salvo se não for por intermédio desse nome, Jesus. Ninguém pode ser transformado, ninguém pode ter a vida mudada nem lapidada se não for por intermédio de Jesus Cristo, irmão. A Bíblia diz: olhai e esteja com os olhos fitos em Jesus, que é autor e consumador da vossa fé. Nós precisamos ter sabedoria no entrar, sabedoria no sair, sabedoria no se posicionar, sabedoria até no pregar e ministrar a palavra para aqueles que não têm o conhecimento que você tem. Você tem que partir do pressuposto do conhecimento que ele já tem, e a partir daí você expor a Bíblia. Porque é dessa forma que Jesus Cristo pregava. A Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, irmãos, 50, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele não dá louvores a ídolo de madeira, de prata, de bronze, de metal. Não dá. A glória tem que ser dele, os louvores dele. Não dá imagem de esculturas. Aí as pessoas às vezes não entendem que o conhecimento liberta. E quando nós vemos fazer a obra de Deus nas ruas, na verdade a gente está mostrando o nosso amor para com elas, pregando a verdade, anunciando aquilo que está escrito. Porque de que adianta, irmão, eu chegar aqui e ficar falando baboseira,
Ficar falando que Jesus Cristo ama todo mundo, falar que Jesus Cristo quer salvar todo mundo. Se o próprio apóstolo Paulo, no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele diz que a fé não é de todos e há uns que perturbam a pregação do Evangelho. Bíblia. Um pregador responsável é um pregador que só prega a Bíblia. Ele deixa o achismo dele de lado, ele deixa a opinião dele de lado e ele vai no respaldo bíblico. Porque o apóstolo Paulo disse no próprio livro de Coríntios, capítulo 12, verso 8, salvo engano, ele diz que nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Verdade, que verdade? Existem 3 verdades no mundo. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade de Deus. A minha verdade, às vezes, pode não estar condizendo com a sua, mas pode estar condizendo com a de Deus. A minha verdade, talvez, pode não estar condizendo com a sua, nem com a de Deus, mas a sua com Deus e eu nem é nada. Então nós temos que sentar e expor a verdade minha, a verdade sua e a verdade bíblica. E a gente precisa ficar com a verdade bíblica. Porque aquilo que está escrito, escrito está, e não pode ser revogado. Qual é o manual de fé do cristão? Bíblia Sagrada. Porque os homens eram martirizados naquele tempo, eram mortos, perdiam a cabeça, perdiam as suas próprias vidas por causa de expor a Bíblia. Pastor, aquele que prega a palavra, que milita a boa obra, ele está livre de chegar alguém ali e dar um tiro nele e ele morrer? Não, ele não está livre disso. Porque se os mártires perderam a cabeça por amor a Jesus, quem sou eu? Quem é você para julgar alguém que morreu fazendo evangelismo e dizer porque não estava na brecha? E se talvez a alma, Jesus Cristo já tinha visto que ia se perder lá? E aí? A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, que nós não somos juízes, não fomos intitulados juízes, mas existe somente um legislador: Jesus, a palavra. Se a palavra está escrito, está mandando dizer, a gente diz. Mas se não está escrito, não está mandando dizer, a gente se cala. Para quê, pastor? Para não se comprometer. Porque Jesus Cristo, ele só respalda aquele que se compromete por causa da palavra e da verdade. Aí Jesus Cristo olha e diz: eu sou Jeová Sabaote, eu sou o Senhor dos exércitos, eu respaldo quem está no crivo do que está escrito. É por isso que nós não podemos ter medo de principado, de potestade, de hostes espiritual da maldade, de governo, de poderes, do inferno. Sabemos que existe, irmão, o mal na terra. Se existe o bem, existe o mal. Temos que saber de que lado estamos. Temos que nos posicionar de algum lado, mas o nosso posicionamento trará consequência. Tudo na nossa vida tem uma consequência. Se Jesus Cristo quer salvar a nossa alma, quer nos transformar, e nós queremos, tem uma consequência. Qual? Você se declarou no mundo espiritual inimigo de Satanás, se declarou no mundo espiritual inimigo do inferno. É por isso que não pode retroceder, não pode recuar. Tem que fechar as brechas para que Satanás não venha cirandar na sua casa e na sua família. Mas se tiver com as brechas todas fechadas, Satanás morde as costas, as testas, sapateia e até mesmo fica endemoniado lá no inferno e diz: eu não sei como pegar, não sei como derrubar, não sei como matar, não sei como fazer retroceder esse vaso. O que é que nós temos feito, irmãos? Porque o diabo já falou e já ameaçou muitas vezes que ia me matar, e até agora eu estou esperando. Muitas pessoas, às vezes, na obra de Deus diz: Satanás está furioso para lhe matar. Eu não vou fazer mais a obra, não. Eu não vou pregar mais, não. Eu não vou louvar mais, não. Eu não vou ser mais crente, não. E agora o que é que eu faço? Fica um bocado de crente com síndrome do pânico. Meu Deus! Dentro de casa, com medo. Você não sabia que o medo é um espírito? Jesus Cristo diz: eu não te dei espírito do medo.
Espírito do pavor, te dê espírito de ousadia. É ousadia para pisar serpente, escorpião. É ousadia para pisar na terra e dizer: sai, Satanás, porque o povo de Deus chegou para militar e pelejar neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, como autoridade eclesiástica, eu abençoo essa comunidade da Sussunga. Porque a Bíblia diz assim, ó: quem você abençoar, será abençoado. Quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Escreva o dia de hoje. Nós pisamos aqui, você verá diferença, porque haverá paz neste lugar.